E o ano está encerrando com saldo positivo para o consumidor. É isso mesmo, conforme balanço da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, SENDEC, o ano teve recorde de audiências de conciliação, realizando mais de 3.991 atendimentos em 2019. Outras ações também beneficiaram o consumidor, como as operações voltadas para combater o preço alto nos combustíveis e também durante a Black Friday. Mas quem explica melhor todos esses números é o secretário da SENDEC, o Rodrigo Guedes. Bom dia, secretário. Obrigado por ter aceito o nosso convite, estar hoje aqui com a gente na Rádio Diário. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia aos ouvintes, aos que estão assistindo também pela internet, pela TV. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado por sua participação. Bem, o aumento de 243% nos atendimentos de conciliação pelo PROCON. Esse aumento ele reflete que os problemas continuam, apesar da existência de leis, ou esse número aí de 243% refletem que há maior confiança dos cidadãos nos serviços prestados pelo PROCON Manauara? A gente assumiu a gestão do PROCON, Patrick, ano passado, em 2018. Então, em 2018 já cresceu bastante. Esse ano, digamos assim, institucionalizou o PROCON Manaus. O PROCON Amazonas nós já conhecíamos há muito tempo. É bem antigo, praticamente todo mundo já foi no PROCON Amazonas, porque ele é dos anos 90, de 95. Então já temos aí 24 anos de PROCON Amazonas. E já o PROCON Manaus ele é muito mais recente, foi criado agora na gestão do prefeito Arthur Vigílio Neto e virou secretaria municipal para dar maior força institucional, maior agilidade no atendimento das demandas ao cidadão, não precisar recorrer a outra secretaria, tem autonomia financeira e administrativa e gerencial. Então essa sacada do prefeito Arthur de criar a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor foi muito boa, porque inclusive ela se paga, ela não gera custo pro erário, pros cofres públicos. Como ela se paga? Ela se paga com dinheiro das autuações, com recursos das autuações, das multas. O pessoal que é autuado, que tem que pagar a multa, paga mesmo ou recorre? Não Eles paga? recorrem, todos recorrem basicamente. Dificilmente algum autuado, algum fornecedor não recorre. Mas em algum momento esse processo administrativo ele termina. E alguns, após o processo administrativo, já pagam, após o final do processo administrativo. Vai lembrar que nós revisamos muito o nosso processo administrativo. Às vezes uma multa aplicada pela equipe de fiscalização, um auto de infração, com os recursos, a gente vê que tem sentido legal e a gente defere o recurso. Então a gente não está aqui para perseguir ninguém que gera emprego. Agora a gente está aqui também para fazer a lei ser cumprida. Interessante o que o senhor fala, que olha, alguém recorreu da multa, vocês vão analisar aquele documento que ele recorreu e constatando que ele tem razão, vocês cancelam a multa. Cancelamos, sem problema nenhum. A gente tem o poder-dever da administração pública de rever seus próprios atos. Então a gente quer harmonizar a relação de consumo. A gente não quer prejudicar quem empreende, mas também a gente quer defender o vulnerável, que é o consumidor. E aí, principalmente contra as grandes empresas, os grandes empreendimentos, porque, acima de tudo, eles têm consciência muito clara da legislação, estrutura para fornecer atendimento adequado aos consumidores e não fazem muitas vezes porque não querem. Aí a gente realmente não pode deixar passar. Mas, respondendo mais diretamente sua pergunta, é maior confiabilidade sim no PROCON e a gente fica feliz porque a nossa missão é evitar que aquela demanda, aquela lide vá parar na justiça, com um processo de 4 anos, 2 a 4 anos no mínimo. Secretário Rodrigo Guedes, os números que estão aqui conosco dizem que 2.571 acordos entre consumidor e empresas privadas sugerem que o mercado está mais atento ao consumidor.
O senhor concorda com isso? Eu concordo. As redes sociais, as pessoas estão se manifestando, e eu acho que a tendência é a gente realmente ter uma maior interação. Aquelas leads, aquelas demandas que antes as empresas resistiam muito em procurar atender, elas estão resistindo menos. A gente estimula muito realmente que a pessoa vá ao PROCON, não vá à justiça, porque aí você evita um processo demorado, abarrotar a justiça. Às vezes uma coisa que pode ser resolvida na seara administrativa, na seara conciliatória, vai para a justiça, e aí demanda mais técnicos judiciais, técnicos administrativos da justiça, juízes. Os processos ficam mais lentos porque o juiz não consegue julgar, e aí você não consegue ter resolvido seu problema que lhe tira o sono. Então nada melhor do que uma esfera que é mais simples, menos burocrática, até porque é da natureza do PROCON e da conciliação em si ser mais célere, não possibilitar inúmeros recursos. Né? Você tem na justiça aí um grau 1, grau 2... Grau 1, grau 2, vai embora, né? Recurso interno, agravo de instrumento. Nossa, se a gente botar o nome de tantos recursos aí, são mais de 100 no total. Bem, então é melhor o pessoal primeiro procurar o PROCON. Primeira coisa, fazer a tratativa com a própria empresa. Muitas pessoas vão ao PROCON ou até à justiça sem antes nem procurar resolver com a empresa. E aí, de fato, se você não resolveu, e aí primeiramente procura os órgãos de defesa do consumidor, e aí não resolveu, e aí você não tem outra opção senão procurar a própria justiça. Nós estamos conversando com o secretário da SENDEC, que é a secretaria responsável pela defesa e ouvidoria do consumidor, também do município de Manaus, que é o Rodrigo Guedes. Agora, sobre a Black Friday. As informações que nós temos é que 8 lojas foram autuadas. Sim. Agora, né, nessa Black Friday agora. Houve redução ou aumento comparado com a Black Friday passada? A Black Friday no Brasil, ela ganhou muita aderência esse ano. Foi o ano que disparadamente ela cresceu vertiginosamente. E os números dizem que o volume de vendas da Black Friday de 2019 foi 10% maior do que de 2018. Se comparado ao início da Black Friday, há 10 anos atrás, aqui no Brasil, aí disparou num percentual altíssimo. Então, ela está ganhando adesão, ela está virando uma promoção, uma ação promocional de todo o mercado, está indo para jornais, está indo para restaurantes, todos os restaurantes, porque antes ficava muito restrito, né? Não só ao comércio, mas aos centros comerciais, shopping centers. Agora já está indo para o comércio digital muito forte, comércio eletrônico. Todo tipo de relação comercial, a Black Friday está entrando. Então, demanda muito mais atenção. Só que os consumidores já estão muito mais atentos e denunciando também. Nós tivemos 8 aplicações de auto de infração, multas, em casos que a gente verificou, constatou de forma inequívoca e evidente que se tratava de uma falsa publicidade. Essa falsa publicidade era a autuação mais comum ou houve mais? Não, todas as 8 foram de falsa publicidade, todas as 8. O que o pessoal mostrava e que o cliente chegava não era bem aquilo que eles viram na propaganda? Basicamente era o mesmo preço de antes. A história da metade do dobro, não tinha promoção. Era o mesmo preço de antes, que eles estavam tentando ludibriar o consumidor, inclusive lojas grandes, empresas grandes, de renome nacional, com inúmeras franquias no país inteiro. E aí a gente verificou e foi comprovado, aí nesse caso, lógico que o processo está tramitando administrativamente, mas a gente sabe que está comprovado que era uma falsa publicidade. E não o valor tinha das desconto multas nenhum. chegará a quanto? Em cada uma? Naquele caso que ficou famoso aqui da cidade de Manaus, o consumidor mostrou a etiqueta embaixo, que estava o mesmo preço, aquela multa foi de R$100 mil. Uma grande empresa daqui da cidade de Manaus, de departamento. Essa desse ano vai variar.
Lógico, uma empresa maior ela pode ser multada num valor maior. Isso, inclusive, está no Código de Defesa do Consumidor como critério para dosimetria, para medição da pena. E as menores, a multa será menor. Mas eu acredito que tem que ser aplicada uma multa razoável, sim, para que iniba esse tipo de prática. E essas farsas, elas aconteciam mais em lojas do shopping ou no comércio, nas ruas, no centro, enfim? Acho que a gente verificou, foram no shopping e aqui também no Vieira Alves e num restaurante, numa grande churrascaria da cidade. Interessante. Antes da Black Friday, o Procon Manaus, ele orientou consumidores e lojistas, né? A gente percebeu bem, inclusive o senhor dando entrevistas e orientando todos aí. Essa atitude na avaliação do senhor secretário, ela ajudou na conscientização tanto de lojista quanto do próprio consumidor? Primeiro, Patrick, só da gente anunciar que nós estaríamos e nós estivemos nas ruas fiscalizando e recebendo denúncias, inclusive em plantão, já inibe bastante. A gente quer chegar, Patrick, num momento, isso realmente vai me encher os olhos, a gente quer chegar num momento, lógico que 100% a gente nunca vai ter, ou ao contrário, 0% de ocorrência. Isso daí é impossível, até porque é um país muito grande e tudo mais. Há muito ainda a cultura da desonestidade, aí é de todos, não só de políticos, né, do geral, é de consumidor, de empreendedor, de políticos, da sociedade em geral, infelizmente. Mas a gente quer chegar num momento em que as ocorrências diminuam bastante, de as pessoas saberem que elas estão sendo fiscalizadas. O ideal seria não ter ocorrência porque você quer fazer o certo. Mas pelo menos que haja o mínimo de ocorrências possíveis, porque as pessoas sabem que alguém vai bater lá na porta deles. Eu dou um exemplo aqui muito claro. Esse ano nós fizemos muitas autuações, inclusive interditamos estabelecimentos por conta de alimentos vencidos e alimentos impróprios para consumo. Isso daí a imprensa noticiou bastante. Então a gente quer chegar num momento em que o supermercado, qualquer um deles, ele já faça, se ele não vai fazer porque ele respeita o seu consumidor, que ele faça, pelo menos, porque ele sabe que a fiscalização vai lá. E aí o dano vai ser muito maior. Inclusive nós interditamos uma grande rede, uma das 3 maiores aqui, um supermercado de uma grande rede na cidade de Manaus. Ele ficou um dia inteiro interditado e nós aplicamos uma multa de mais de R$100 mil, R$150 mil nessa rede de supermercado. Preço de combustível diminuindo. Vocês têm observado isso, né? Sim, inclusive antes de entrar aqui na rede diário, eu observei esse posto aqui ao lado, R$3,99. Ontem eu abasteci a R$3,85. Vale ressaltar, Patrick, você já cobriu essa questão várias vezes comigo, que nós estamos hoje aqui na cidade de Manaus, disparados a capital com o menor preço do país. Agora, nesse momento, flutua, mas essa flutuação que nós combatemos também, e nós achamos ela maléfica ao consumidor, prejudicial ao consumidor, que às vezes eles aumentam e a gente faz todo aquele procedimento, vai para cima junto com o Ministério Público, com o Procon. Isso só acontece aqui, em Manaus. Não estou dizendo que é exatamente bom, mas em outros lugares sequer baixa. Só aumenta ou fica estacionado para cima o preço, para R$4,70, R$4,80. Nenhum estado do Brasil, nenhuma capital está abaixo de R$4 como aqui na cidade de Manaus. Então, hoje, o preço da gasolina mais barato nas capitais é o praticado em Manaus. Em Manaus, disparado. Amapá, Macapá em segundo lugar, mas acima de R$4. E lembrando que a cada centavo que a gente economiza, vezes os milhares de litros que são abastecidos dia na cidade de Manaus, a gente traz uma economia de milhares e milhares de reais para a população. Em Manaus são abastecidos mais de 100 milhões de litros mês de gasolina. Secretário Rodrigo Guedes, da SENDEC, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Tenhamos um bom dia e um feliz ano novo.
Obrigado, Patrick. Obrigado a todos aqui da Rede Diário. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós estamos fiscalizando, a gente está à disposição, fazendo tudo o possível para o consumidor, não só na parte da conciliação, que é isso que você falou. Conciliação é quando o problema já aconteceu, né? O consumidor, o celular dele não está funcionando, o ar-condicionado, o notebook, e aí ele busca o PROCON. E a fiscalização é quando o consumidor vê uma ocorrência de uma ilegalidade, ele nos denuncia e a gente vai. Então, seja na conciliação, seja na fiscalização, a gente está à disposição para fazer o correto. A gente não quer prejudicar ninguém, a gente só quer que a lei seja cumprida. Mais uma vez, obrigado.